12 horas e 47 minutos, de volta com o Bahia Medir, com informação em primeira mão para você que está em casa. Bora lá então falar com o André Silva, está na governadoria para conversar ao vivo com o governador do estado que anuncia novas medidas de combate à Covid aqui para a Bahia. Não é isso, André? Isso, Wanderson, mudanças no decreto, o governador está aqui ao nosso lado e a gente já vai começar perguntando, governador, há uma mudança no número de público para eventos, em quanto vai ficar agora? Estávamos com 5 mil, né, o limite, mas agora isso vai reduzir? Boa tarde, governador. Boa tarde, sim, em função do aumento do número de casos, nós reduzimos de 5 mil para no máximo 3 mil pessoas, limitado a 50% da capacidade do ambiente. Isso vale para cinema, para teatro e qualquer outro espaço de evento. Nós vamos reduzir para, no máximo, 50% da capacidade, com limite máximo de 3 mil pessoas. Isso deve se estender também, governador, para bares, eventos esportivos, por exemplo, os estádios de futebol também deve haver redução? Sim, no caso de estádio, qualquer evento esportivo também está limitado a 3 mil pessoas. No caso dos bares e restaurantes, nós não limitamos a quantidade de pessoas, mas tem a exigência de exigir o passaporte da vacina. Então, nós estamos estendendo para bares e restaurantes e ambientes, principalmente que as pessoas têm que tirar máscara, como no bar, no restaurante, que seja exigido a entrada apenas das pessoas vacinadas. Governador, esse número pode permanecer ou deve ser reduzido para eventos no período do Carnaval? A gente sabe que não teremos esse grande evento, mas existem alguns eventos sendo promovidos, eventos fechados, privados. Esse número vai se manter nessa ocasião também, governador? Olha, isso dependerá do número de casos. Hoje, nós estamos com 4.400 pessoas ativas, só lembrando que em dezembro nós tínhamos 2.000 casos ativos. Considerando que nós temos muita subnotificação, porque os municípios reduziram de forma expressiva a testagem, esse número, com certeza, de 4.400 ainda está subnotificado. Se houver acréscimo, crescimento desse dado, o número reduzirá ainda mais. Então, isso vale por 15 dias, podendo ser alterado em tempo menor, se houver modificação do quadro de contaminados. Se aumentar, esse número será reduzido. Isso traz algumas implicações econômicas, né, governador? A gente sabe disso. Nessa reunião, o governo do estado já estuda alguma possibilidade de auxílio a trabalhadores, sobretudo ambulantes, pessoas que dependem mais desses eventos agora, na época do verão? Hoje nós tratamos dessas medidas de proteção à saúde. Nas próximas reuniões nós vamos avaliar. O que eu acho fundamental é, mais uma vez, fazer o apelo que nós temos feito desde o mês de outubro, quando começamos a liberar um número maior de eventos, que os responsáveis por esses eventos exijam o passaporte da vacina. É cuidar do próprio negócio, que vai meu pedido também aos comerciantes, aos donos de bares e restaurantes. Cuide do seu negócio, exija o atestado de vacinação. Eu cito sempre o exemplo, em novembro eu fui para o exterior. Todos os lugares que eu chegava para almoçar ou para jantar, o dono do restaurante pedia o atestado de vacinação e alguns pediam até o PCR com validade máxima de 72 horas. Eles necessariamente não queriam cuidar da minha saúde, eles estavam cuidando da saúde do negócio deles. É isso que nós precisamos fazer. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos ter menos restrição. A gente teve aqui, caiu aqui o fone, pode pegar, governador? Pode colocar, se posicionar, porque inclusive Camila e Wanderson estão lá no estúdio, querem lhe fazer uma pergunta. Deixa eu antes lhe perguntar o seguinte: a possibilidade de aumento no número de unidades de UTI, chegou a haver uma redução, a gente sabe porque os casos diminuíram, deve haver novas aberturas ou alguma mudança nessas unidades que foram desativadas com a Covid, para a Covid? Olha, nós estamos hoje com 300 pessoas internadas em UTI, temos 3 grandes hospitais, os maiores em termos de vagas, o Espanhol, o Metropolitano e o Couto Maia. Nós estamos ampliando no Espanhol e, eventualmente, podemos ampliar no Metropolitano para os casos de gripe, H3. Por quê? Porque estamos separando alas para também atender pacientes graves com a gripe. Nós temos, inclusive, uma demanda crescente de pessoas para UTI, inclusive, com H3N2, que tem levado muitos idosos para UTI. Então, nós, nessas unidades, separamos andares e alas separadas para atender também essa demanda. Então, já aumentamos um pouco no Espanhol, se necessário, ampliaremos os leitos nessas 2 unidades. Bom, Wanderson, Camila, agora sim o governador está ouvindo vocês. Tem alguma pergunta?
Tem sim, Andréia. Governador, muito boa tarde. Camila aqui falando. Qual tem sido o critério utilizado pelo governo e quais serão os critérios a partir de agora para reduzir ou ampliar possíveis flexibilizações? Porque estamos todos, claro, apreensivos, há todo um setor econômico também apreensivo com as possíveis medidas. Qual que vai ser o critério utilizado pelo governo do estado? Olha, o critério utilizado é o critério do número de casos ativos e o monitoramento da lotação das emergências dos hospitais e das UPAs, Unidade de Pronto Atendimento. As UPAs e as emergências dos hospitais no estado estão lotadas, não só na capital, em Vitória da Conquista, na região sul, em várias regiões, porque junta duas demandas, a do Covid e a da H3N2 da gripe. Então, essas duas demandas se juntam nas emergências e acaba um contaminando o outro. Quem está com Covid se contamina da gripe, quem está com a gripe se contamina do Covid. Então, essa é hoje a demanda grande. A característica maior dessa etapa da doença não é a demanda de leitos de UTI, embora tenha crescido, mas não é a explosão da demanda de leite de UTI, e sim a explosão do atendimento nas unidades de saúde de emergência. Por isso, todas estão superlotadas e é isso que nós temos que evitar para uma maior disseminação, inclusive dos profissionais de saúde que atendem essas pessoas. Wanderson também tem uma pergunta, governador. Estamos te ouvindo, Wanderson. Olá, governador, tudo bem? Wanderson, boa tarde. Aqui, bem-vindo mais uma vez, bem-vindo ao Bahia Meio-Dia. O senhor teve agora a reunião técnica aí, né, com a comissão, com a secretária de Saúde do Estado e outras pessoas participando. E, na prática, qual a expectativa do governo do Estado com essa redução de 5 para 3 mil de número de pessoas, por exemplo, em eventos? Qual vai ser o impacto real, isso, a expectativa de vocês dessa nova medida? Olha, a expectativa é chamar a atenção e reduzir a taxa de contaminação. E nós também passaremos a divulgar, a partir de hoje, os 40 municípios com menor taxa de vacinação. A partir de hoje, todos os dias, nós vamos distribuir para a imprensa a lista dos 40 municípios com menor taxa. Isso visa chamar a atenção da população da necessidade de se vacinar. Então, nós resolvemos divulgar esses dados para que a população saiba de cada cidade qual é a situação do seu município. E, com isso, se motive mais a ir vacinar. Então, a partir de hoje, nós já distribuiremos para a imprensa a lista dos 40 municípios com menor taxa de vacinação acima de 12 anos de idade. E esperamos que isso reforce a vacinação. E vai aqui meu apelo para a grande audiência da TV Bahia. Nós temos 1.400.000 pessoas que, no dia de hoje, ainda não voltaram para tomar a segunda dose. Temos mais 1 milhão que não voltou para tomar a dose de reforço e um grande número de pessoas que não tomou dose alguma. Então, eu quero chamar a atenção, pedir aos comerciantes que ajudem. Nós precisamos proteger nossa atividade comercial, precisamos de uma corrente que envolva todo mundo, empresários, comerciantes, donos de bares, de restaurantes, todo mundo precisa se somar a esse esforço pela vacinação para que a gente tenha continuidade de todas as atividades econômicas e sociais. Governador, há um posicionamento da ciência ainda no campo da possibilidade de que teremos que conviver com essa doença, né, com as infecções anualmente, inclusive com a vacinação. A gente percebe que os casos têm tido menos gravidade. Ainda assim, há necessidade de manter esses decretos e há possibilidade de renovação, de mudanças nesses decretos? Governador, o que o senhor avalia nesse sentido? Olha, alguns países da Europa, esses últimos dias, inclusive como Alemanha, França, Itália, já anunciaram a obrigatoriedade da vacina acima de 50 anos, de 60 anos. Então, o grande risco é que esta variante pode parecer menos grave, mas como ela é muito mais contagiosa, ela impacta fortemente as emergências, as UPAs, mas nada nos garante que nós não tenhamos em breve uma variante muito mais agressiva. Então, esse vírus está nos ensinando que a gente precisa acabar com ele. Nós não podemos aprender a conviver com essa taxa de contaminação, porque se ele se transforma em um vírus mais agressivo, a gente pode voltar a ter um número de mortes grande, como nós tivemos no mês de março do ano passado. Nessa reunião foi discutido também sobre esse sequenciamento genético, o resultado que foi divulgado hoje pelo Laboratório Central, governador? Sim, nós já temos 12 casos confirmados da Ômicron, mas esse é um dado que nós consideramos subestimado. Por quê? Porque nós sabemos, na prática, que centenas, milhares de pessoas estão com sintoma
Então, procura até a unidade de emergência, mas não estão fazendo testes em função do grande demanda de testes, eles simplesmente não estão fazendo. Como tem febre e sintomas que não precisam de internamento, eles acabam não fazendo o teste. Então, esse número está absolutamente subnotificado. Governador, para que a gente possa esclarecer, o critério, então, que fez com que o senhor, junto com as autoridades, reduzisse de 5 para 3 mil o número de público, qual foi exatamente esse critério nesse momento? Foi o pré-colapso do sistema de emergência, das UPAs e emergências estaduais, e foi o grande crescimento do número de casos ativos. Esses serão os 2 indicadores que nós iremos monitorar: o percentual e a situação das emergências e das UPAs e dos postos de saúde e o número de casos ativos. Esse é o balizador que nos guiará na tomada de decisão daqui para frente. E as coisas podem mudar novamente, governador? Sim, podem, espero que melhorem, mas a gente começa a ter um efeito preocupante que é nas crianças. Começa a ter um aumento de casos, tanto da gripe H3N2 como de Covid nas crianças. Por isso que essa é a nossa grande preocupação, que na medida que perde o controle, as crianças começam a ser contaminadas também, e mesmo que não agravem, mas elas precisam de atendimento médico nas unidades de saúde especializada, nas UPAs, e acabam não encontrando atendimento porque a UPA está superlotada, a emergência está superlotada. Então, mesmo não precisando de internamento, mas precisa de assistência, precisa de ser medicada. E, na ausência de médicos disponíveis ou de equipe disponível, porque está tudo superlotado, elas acabam ficando sem atendimento, o que aumenta o risco de complicar. Governador, nessa discussão que vocês tiveram, nessa reunião aí com as autoridades de saúde, a secretária interina de saúde, inclusive, como que a gente pode esclarecer para as pessoas que a redução de público nos eventos pode garantir também um menor número de contaminação ou um não aumento da contaminação? Não tenho dúvida em dizer isso. O exemplo, eu diria, mais prático é o que aconteceu em Praia do Forte. No final do ano, entre Natal e Ano Novo, ali uma verdadeira epidemia em Praia do Forte, fruto das diversas festas, pequenas, médias e grandes, que foram realizadas. Uma explosão de casos de Covid ali em Praia do Forte, como em outros lugares de maior presença de público, tanto de baianos como de pessoas de fora, houve uma explosão de casos. Então, toda vez que você aglomera pessoas e essas pessoas não usam máscara e não estão vacinadas, a tendência é de que tenhamos uma explosão de casos, como aconteceu esse final de ano em Praia do Forte. Governador, muito obrigada por todas as informações. E olha, essas mudanças no decreto serão publicadas no Diário Oficial. E desta terça-feira, confirma, governador? Serão publicadas, portanto, no Diário Oficial de amanhã. Camila e Wanderson. Muito obrigada, Andréa, também ao governador, por nos dar essas informações em primeira mão aqui no Bahia Meio Dia.